Olá! Mais um vídeo para o nosso querido canal do YouTube da Jusnova. Como ficam os filhos no divórcio? Pois é, esse é o nosso tema de hoje, muito importante. Para quem assistiu a nossa live, Filhos e Divórcio, vamos falar sobre isso. Já sabe um pouco do que eu vou falar aqui, até porque muito do que eu vou falar aqui eu aprendi com a minha super amiga, psicóloga e psicanalista, Lorraine, que fez a live com a gente, que foi um verdadeiro sucesso. Por isso mesmo a gente está aqui falando sobre esse tema. Muito do que eu vou falar aqui é spoiler do vídeo da nossa live. Se você ainda não assistiu, vá assistir. Se você já assistiu, assista esse também. Porque, repetir essas coisas nunca é o suficiente, até porque falar é uma coisa, colocar em prática é outra, e entre a teoria e a prática existe uma grande distância e é bastante difícil. Eu queria começar essa introdução dizendo também que a gente costuma se preocupar muito com as crianças no divórcio, em adaptá-las à nova realidade, à nova circunstância familiar, em fazer com que elas encarem esse momento da melhor forma, e a gente se esquece de que os adultos também precisam passar por essa fase de adaptação, de que os genitores precisam passar pelo luto do divórcio, O divórcio, ele é um luto. Por mais amigável que ele seja e por mais amigável que ele tenha sido feito, ele é um luto. É importante se viver esse luto, é importante perceber e se dar o tempo que você precisa para viver esse luto. Tirando isso, você se preocupa em falar com o seu filho sobre o divórcio, mas você fala para você mesmo sobre o divórcio? Para você é difícil falar sobre isso? Se para você é difícil falar sobre isso, imagina falar para o seu filho, Então é aquela máxima do avião, coloca primeiro a máscara de oxigênio em você, para depois colocar para quem está do seu lado. Até porque se você não cuidar de você, você não vai conseguir cuidar do outro. Seja esse outro seu filho ou qualquer outra pessoa que precise do seu auxílio no momento do divórcio, Então é importante você se observar e saber também quais são as suas necessidades nesse momento. Se você já gostou dessa introdução, já salva aqui esse conteúdo, compartilha com quem está vivendo esse processo, do divórcio interno, que é difícil. É sempre bom poder ter esse conteúdo compartilhado com quem precisa. Se você ainda não é um inscrito desse canal, seja um. Os nossos conteúdos são feitos com muito amor e carinho aqui para você, então não deixe de se inscrever, coloque aí as notificações, ative o sininho. Não perca nada que a gente faz. Bom, vamos lá. Eu separei algumas coisas que eu achei muito importante serem ditas sobre esse assunto. Primeiro, eu já falei, Não são só as crianças que precisam aprender a lidar com o divórcio, mas os adultos especialmente também. Até porque como um relaciona com o divórcio, diz muito sobre o outro. Então, como a criança está levando o divórcio, diz muito sobre como os adultos estão levando o divórcio. Não adianta você ter toda a dificuldade do mundo em lidar com o divórcio, em falar sobre o divórcio, em ter dor ao falar sobre esse divórcio, e você esperar que o seu filho lide numa boa com isso. Não, é importante sim todos terem o seu tempo de sofrimento sobre o divórcio. E é importante aqui, falando sobre esse sofrimento, que você acompanhe o seu filho no sofrimento, Aquela coisa, dar a mão para ele para sofrer junto. E não fingir que nada está acontecendo, Não falar, deixar de falar sobre esse sofrimento. É pior para o seu filho. Até porque, a gente aprendeu na live, e a gente vem aprendendo na prática, que quando a criança não tem uma palavra que defina aquilo que ela está sentindo, ela mesma coloca alguma palavra no lugar daquele sentimento vazio dela, E aí, esse colocar da palavra da criança pode ser qualquer coisa, E essa qualquer coisa é colocada de uma forma muito sozinha, A criança se vê sozinha quando você não tem esse acolhimento com ela. Então, essa solidão e esse sofrer sozinho pode trazer muitas consequências na vida adulta da criança. Então, ao invés de fingir que esse sofrimento não está acontecendo, acompanhe ele, dê nome para ele, ajude o seu filho a nomear aquilo que ele está sentindo e não deixe ele sozinho para fazer essa nomeação sozinho.
E também tem uma outra questão, né, que às vezes no nosso pensamento de adulto, né, a gente, não, eu vou proteger o meu filho, então eu não vou falar sobre o divórcio, deixa quieto e tal. Essa tentativa, né, de proteção que os adultos enxergam como proteção, na verdade pode ser um abandono, né, porque é como eu estava falando, se você não fala sobre, você não dá nome para aquilo, logo a criança vai colocar algo do mundo dela para nomear aquele sentimento. E aí isso é feito de uma forma muito solitária, o que pode trazer muitas consequências. Um outro ponto também que é muito importante é que o divórcio não diz respeito apenas à vida dos adultos. O divórcio também influencia a vida da criança, logo aquilo faz parte da vida da criança. Então, se aquilo faz parte da vida da criança, nada mais natural e direito daquela criança que ela possa saber sobre o divórcio de seus pais na sua totalidade e de forma muito aberta e transparente. Porque aquilo faz parte da história daquela criança, né? Não faz parte só da vida dos pais, mas também das crianças. É importante que elas possam saber contar a sua história, que aquilo possa fazer parte da sua história. Então, claro que as mazelas do mundo adulto a gente guarda para o mundo adulto. Lógico que a gente vai levar ao conhecimento da criança aquilo que a própria idade da criança permite e aquilo que, né, de uma forma não agressiva, seja permitido. Mas é importante levar todos os fatos para a criança. O momento do divórcio é um momento de vulnerabilidade, tanto para os adultos quanto para as crianças. É importante as crianças aprenderem desde cedo a lidarem com essa vulnerabilidade, com essa instabilidade na vida dos adultos e na própria vidinha delas. É importante que elas aprendam a ser frustradas, que elas aprendam a lidar com a frustração, com a tristeza, e com essa instabilidade emocional mesmo, que isso faz parte da vida e que pode estar doído agora, mas que juntos todos vão superar e todos vão encontrar o melhor caminho. E claro, lógico, né? Quando possível, ter um acompanhamento terapêutico para que esse momento seja o menos dolorido possível, o mais acolhedor e acompanhado possível de profissionais, melhor. Então, cuidar do divórcio com um mediador advogado e cuidar da parte emocional, né, com um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, um educador, enfim, especializado, pode ajudar e muito nesse momento. Separei também aqui para dizer que é importante você abrir a verdade, dizer, olha, a gente não sabe como que vai ser essa adaptação, a gente vai entender juntos, né? Nós, pais, com as crianças, vamos todos atravessar esse momento difícil juntos e vamos aprendendo a cada dia como que essa dinâmica vai melhor funcionar. É importante dizer que é um momento realmente de instabilidade na família, mas que mesmo com essa instabilidade, todos estarão juntos e unidos para poder ultrapassar essa dificuldade. E é importante também dar um período para a criança se adaptar, no sentido de que não é porque você está se divorciando que o outro genitor não existe na vida da criança, né? É importante que você continue deixando a criança ter aquela pessoa na vida dela. Então, se a criança é muito pequena e está com saudade do outro genitor, que a criança costumava ter dentro de casa todos os dias, por que não fazer uma ligação? Por que não explicar para a criança o porquê daquela separação, né, física que ela está sentindo, aquela saudade física? Por que, de repente, não colocar uma foto do outro genitor dentro do quarto da criança na sua casa, pelo menos por um tempo, para que a criança possa se sentir olhada por aquele outro genitor de alguma forma? E aí, não sei, pequenas coisas do tipo, vai que a criança ganhou um campeonato de futebol e o outro genitor vai achar legal ficar sabendo e a criança quer contar para o outro genitor, fazer uma ligação, ganhei o futebol e tal, não sei o quê. Ou seja, a parentalidade, né, o casal parental sempre vai existir, porque aquela criança vai coexistir, vai continuar existindo. O que deixa de existir é o casal enquanto casal amoroso, né? Isso sim deixa de existir, mas o casal parental nunca vai deixar de existir. Então é importante conseguir fazer essa diferenciação entre a relação amorosa e a relação entre pai e mãe e estimular essa relação para os filhos
igualitária, de forma harmônica, não é só um direito do filho, né, dos menores, mas também um dever dos genitores. E aí eu digo que não só na questão de tempo, né, que se passa com a criança, porque daí é uma questão subjetiva, depende da vida de cada um, mas das responsabilidades, das obrigações, da divisão dessas responsabilidades entre os dois genitores, né? Porque não necessariamente o quanto de tempo você vai passar com a criança, mas se responsabilizar sobre a vida dessa criança é muito importante. Que mais que eu separei? Vamos ver se eu não esqueci nada, né? Porque é tanta coisa que eu confesso que eu tenho minha cola aqui, que às vezes funciona, às vezes não, às vezes eu falo mais, às vezes eu falo menos, mas hoje é um tema muito importante que eu realmente não quero perder nada. Uma coisa muito importante. Se a criança... Isso eu aprendi com a Lorene, essa minha amiga que fez a live com a gente. Se a criança está te fazendo uma pergunta, é porque ela já está preparada para saber a resposta. Então não precisa florear, não precisa pensar até onde eu posso falar. Será que eu falei de menos? Será que eu falei de mais? Como saber o que falar, né? Até onde falar. Se a criança te perguntou algo, seja sincera. Se ela perguntou é porque ela precisa saber e porque ela está em condições de saber a verdade. Óbvio, né, como parentes, de que a gente não precisa ilustrar com todos os nossos dramas e nossas dores e nossas mazelas do mundo adulto, mas a criança tem direito e precisa saber se ela está perguntando alguma coisa. É isso. O último eu já falei, que se puder ter um acompanhamento psicológico, terapêutico, é sempre muito indicado. É o melhor presente que você pode dar para essas crianças e o melhor presente que você pode se dar também. Além de cuidar do seu divórcio com um mediador advogado, que é sempre o mais indicado para você cuidar tanto da parte emocional também, quanto da parte do conflito em si. Além de você diminuir o tempo, o desgaste, o investimento, mais controle de tudo isso, enfim, só tem benefícios. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada!